Charles Darwin, o pai da teoria da evolução e seu legado imortal. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre Charles Darwin, o cientista que revolucionou a biologia e mudou completamente a maneira como vemos a vida na Terra. Darwin é mais conhecido pela teoria da evolução, mas sua história vai além disso. Vamos entender como ele chegou a essa descoberta e o impacto que teve. 1. Quem foi Charles Darwin? Charles Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809, em Shrewsbury, Inglaterra, em uma família rica. Ele começou a estudar medicina, mas não se adaptou e acabou se dedicando à história natural. Seu interesse por ciências naturais cresceu e foi isso que o levou a embarcar na viagem que mudaria sua vida, a famosa viagem a bordo do HMS Beagle. 2. A viagem no HMS Beagle. Em 1831, com 22 anos, Darwin embarcou em uma expedição científica ao redor do mundo, que durou 5 anos. Durante essa viagem, ele fez observações importantes sobre geologia, plantas, animais e, principalmente, sobre as Ilhas Galápagos, onde descobriu diferenças significativas entre as espécies de aves. Essas observações foram fundamentais para o desenvolvimento de sua teoria da evolução. 3. A teoria da evolução. Após a volta de sua viagem, Darwin começou a analisar as observações feitas e, em 1859, publicou sua obra mais famosa, A Origem das Espécies. Darwin propôs que as espécies evoluem ao longo do tempo por um processo chamado seleção natural. Isso significa que os indivíduos com características mais vantajosas têm mais chances de sobreviver e reproduzir, passando essas características para as próximas gerações. Ele não foi o único a ter ideias sobre a evolução, mas a grande diferença de Darwin foi a explicação científica baseada em observações rigorosas. 4. A reação da sociedade. A publicação de A Origem das Espécies gerou muita controvérsia. A ideia de que os seres humanos compartilham um ancestral comum com os primatas foi vista como uma ameaça às crenças religiosas dominantes da época. Alguns cientistas apoiaram Darwin, mas outros rejeitaram suas ideias. Isso gerou debates intensos, especialmente nas universidades e entre a igreja. A teoria de Darwin também entrou em choque com a visão de um mundo criado de forma imutável, como pregado pela religião na época. 5. Impacto na ciência e na filosofia. Apesar das controvérsias iniciais, a teoria de Darwin foi sendo gradualmente aceita e estabeleceu as bases da biologia moderna. Sua ideia de seleção natural foi comprovada por uma série de descobertas em genética e biologia molecular. A compreensão de como as espécies se adaptam ao ambiente foi aprofundada. Além disso, a teoria de Darwin alterou a filosofia, já que sugeriu que os seres humanos não são um fim último na cadeia da vida, mas um resultado de um processo evolutivo. 6. As descobertas pós-Darwin. Embora Darwin tenha sido a figura central na popularização da teoria da evolução, outras descobertas, como o estudo dos cromossomos e a genética mendeliana, ajudaram a confirmar e expandir sua teoria. As descobertas de DNA no século XX permitiram uma compreensão mais detalhada de como as características são passadas de geração para geração, solidificando a base da evolução por seleção natural. 7. Legado de Darwin. O legado de Darwin é imenso. Ele é considerado o pai da biologia evolutiva moderna, e suas ideias são a espinha dorsal da biologia até hoje. O estudo da evolução continua a ser central em várias áreas da ciência, incluindo medicina, psicologia e paleontologia. Mesmo após mais de 150 anos, a teoria de Darwin sobre a seleção natural ainda é válida, e seus conceitos continuam a ser aplicados para entender a biodiversidade, a adaptação e o desenvolvimento das espécies. Para concluir, Darwin não apenas mudou a forma como entendemos a vida, mas também abriu portas para novas descobertas científicas. A ideia de que todas as espécies estão em constante evolução é a base da biologia moderna. Mesmo com a controvérsia e resistência no começo, sua teoria sobre a seleção natural é hoje uma das maiores conquistas científicas da história. Isso nos mostra o poder da curiosidade, da observação e da ciência para transformar a compreensão do nosso mundo.
E aí, pessoal, o que acharam? Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos sobre história da ciência. Até a próxima e continuem curiosos!